Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento sobre a revisão de anistia a ex-cabos da Aeronáutica após prazo de 5 anos. Por enquanto, o julgamento está empatado. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e explica pra gente como é que foi. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça, e é exatamente isso, o julgamento ele não foi concluído, terminou empatado em 5-5, há aí a previsão de aguardar o voto do ministro Luiz Fux, que estava ausente justificadamente da sessão desta quinta-feira. Mas então, vamos entender este caso. Em 64, o Ministério da Aeronáutica editou uma portaria dispensando militares que não eram concursados. E aí, em 2002, a Comissão de Anistia concluiu que essa dispensa teria a ver com perseguição política. E a partir daí, então, alguns cabos começaram a receber o benefício como anistiados. Em 2011, o Ministério da Justiça, junto com a Advocacia Geral da União, decidiu rever esses benefícios e chegou à conclusão que seria possível anular, porque a medida de 64 não teria a ver, então, com perseguição política, mas sim como um ato administrativo, já que esses militares não eram concursados e estavam na aeronáutica há mais de 8 anos. Um desses cabos que recebia esse benefício entrou na Justiça e foi assim que o caso veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos até o momento 5 ministros dizendo que essa anistia pode sim ser revista pelo governo, mesmo que isso tenha acontecido após o prazo de 5 anos aí previsto em lei para que o governo avalie algum ato administrativo, e outros 5 ministros dizendo que esse prazo deve ser respeitado e as anistias devem sim ser mantidas. O julgamento de 2 recursos que tratam deste tema começou na sessão de ontem e deu seguimento hoje, iniciando com o voto do ministro Gilmar Mendes. Vamos ver. O ministro Gilmar Mendes foi o 5º a votar para que o governo possa rever anistias de ex-cabos da aeronáutica. Ele considerou que esse tipo de benefício só deve ser garantido a quem sofreu perseguição política durante o regime militar. E ainda destacou o impacto financeiro. A Força Aérea conta hoje com 2.252 ex-cabos que obtiveram a condição de anistiado porque foram licenciados da Aeronáutica com base na Portaria 1104. Estima-se que o impacto financeiro da manutenção desses pagamentos, concedidos em contrariedade frontal à Constituição, pode chegar ao montante de 13 bilhões de reais. Já o ministro Marco Aurélio deu o 4º voto contrário ao governo anular as anistias. Não posso antecipadamente interpretar um dispositivo constitucional que visa beneficiar o cidadão de modo a prejudicá-lo, como se mostra o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. O ministro Celso de Mello empatou o julgamento em 5-5. O decano disse que a portaria que afastou os ex-militares teve motivação política e, por isso, as anistias concedidas seguem o previsto na Constituição. Esses expedientes sigilosos emanados da Força Aérea Brasileira não permitem que subsista dúvida sobre a motivação exclusivamente política nas expulsões, nos desligamentos e nos licenciamentos ex officio dos cabos da Força Aérea Brasileira. O relator, ministro Dias Toffoli, decidiu adiar o julgamento para analisar os efeitos da decisão em relação aos valores já recebidos. Não votou no julgamento o ministro Luiz Fux, ausente justificadamente da sessão. Consultora jurídica Karina Zucolotto também acompanhou a sessão de hoje do plenário. Karina, boa noite. Boa noite, William. Prazo para o TCU anular ato de concessão de aposentadoria também foi outro tema discutido hoje no Supremo, mas também que não foi finalizado, né? Não. E depois do voto do ministro relator Gilmar Mendes e do voto do ministro Alexandre de Moraes, que o acompanhava, o julgamento foi suspenso para retomada no momento posterior, em razão já do adiantado da hora, e o ministro Dias Toffoli queria que alguns processos que estavam em listas dos ministros pudessem ser julgados também, dando uma dinâmica diferenciada ao finalzinho dessa sessão desta quinta-feira. Mas nesse recurso extraordinário,
O que se buscava era afastar a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu que o Tribunal de Contas da União deve sim observar o prazo de 5 anos, um prazo decadencial, e é um tema que se discute, é mais ou menos a discussão desse caso que a Carla nos relatou. Se deve ser observado esse prazo de 5 anos na lei do processo administrativo para que o Tribunal de Contas possa rever aquela decisão, o registro da aposentadoria, e aí cassar caso haja alguma ilegalidade, algum vício que torne ilegal aquele ato. Nesse caso concreto, o recorrente teve a sua aposentadoria analisada depois de 7 anos da concessão e aí questionou a decisão do Tribunal de Contas, que considerou a concessão da aposentadoria como ilegal, argumentando que esse ato não poderia ser revisado e anulado, como de fato foi, após o prazo de 5 anos. O ministro Gilmar Mendes, que proferiu seu voto hoje na sessão plenária, ele entendeu que a administração pública, nesse caso, o Tribunal de Contas da União, não está sujeito a esse prazo de 5 anos. Então, em razão da inércia, o processo chegou no tribunal e depois de 7 anos foi dada essa decisão. Isso é absolutamente possível que aconteça. No entanto, quando esse prazo para análise primeira do processo se dá após os 5 anos, é preciso que o Tribunal de Contas respeite o direito do contraditório e da ampla defesa, o que, no caso concreto, não teria sido feito. E, nesse sentido, ele dava provimento parcial ao recurso para anular a decisão do Tribunal de Contas da União, determinando que uma nova decisão seja proferida e, aí sim, garantidos o direito do contraditório e da ampla defesa para o recorrente. O ministro Alexandre de Moraes seguiu a mesma linha do ministro Gilmar Mendes. Se, em razão da inércia do Tribunal de Contas, ultrapassados os 5 anos, ainda não foi analisado aquele processo que chegou até o Tribunal de Contas, é possível que ele analise, o prazo decadencial de 5 anos não alcança, mas é preciso dar o direito do contraditório e da ampla defesa. Mas ele também observou outra situação. Uma vez decidido pelo Tribunal de Contas da União sobre aquele determinado processo, aí sim tem que ser observado o prazo de 5 anos para não deixar o administrado num limbo jurídico e numa insegurança jurídica, porque é possível que a composição do tribunal mude, a jurisprudência mude e aquela decisão já proferida não poderia ser alterada em razão desse prazo de 5 anos. Mas esse é um tema que deve retornar ao plenário. Assuntos serão discutidos no plenárias do fim de semana, que vem recheado, né? Que tem a sessão de quinta e as 2 sessões de quarta-feira. Exatamente, muito assunto para comentar. Muito obrigado pela presença, Karina. Eu que agradeço.